Boa noite. Beleza, pessoal? Tem vindo aí a ameaça de chuva hoje, meio louca. Bom, o tema fala tudo. Eu vou falar de Code Smells, data de hoje, evento de hoje. Primeiro, começar apresentando, falando sobre mim. Eu sou o Davi Marcondes Moreira, eu sou desenvolvedor de software no Pagame, aqui em São Paulo. Pesquisar por DevDrops, por GitHub, Twitter e entre outras coisas aí, SPC Serasa, vai aparecer meu nome lá. Trabalho principalmente com PHP, JavaScript, Kotlin e o que mais aparecer de demanda de linguagem a gente está pegando. E eu tenho predileção pessoal entre corrigir software ao invés de criar. É mais uma preferência minha, pessoal mesmo. Bom, para a gente poder falar um pouquinho de Code Smells, antes, só para ter mais ou menos uma noção, quem aqui já ouviu falar sobre Code Smells? Beleza, legal, bacana, legal. Só para a gente ter um pouquinho só de conceito antes, para ajudar, que teve gente que não levantou a mão. O que seriam exatamente Code Smells? Eles são basicamente ferramentas que ajudam a gente, como designs ou como padrões que a gente pode encontrar dentro do código, a dar uma orientação a respeito de correções. Ou seja, com conhecimento desses padrões, nós podemos identificar partes de problemas mais claramente dentro do nosso código, como desde partes menores e tal, sem você necessariamente conhecer toda a base de código do sistema. Você pode trabalhar em partes menores e como uma bússola, no caso, uma bússola e um mapa combinando, ele serve para te dar uma orientação, mais ou menos um caminho de onde começar. Geralmente a gente quer refatorar bastante e nunca sabe mais ou menos de onde começar. Isso dá um bom auxílio para a gente para isso. Eu particularmente adoro pra cacete, pra caralho, o trabalho dessa mulher. Ela se chama Sandy Metz, ela é instrutora de orientação a objetos. Ela tem alguns livros e tal, beleza, algumas coisas, e ela tem uma palestra muito foda, muito boa mesmo, sobre Code Smells. Eu vou colocar o link depois no final da referência. E nessa palestra ela fala justamente essa frase, né? Que na aula dela, ela fala que teve uma ocasião que ela perguntou para as pessoas, né? Poxa, vocês já ouviram falar de Code Smells? Conhecem isso daí? Todo mundo fala, pô, beleza, bacana, joia. E aí ela pede para a sala para listar 5. E ninguém levantou a mão. E ninguém explicou. Ou seja, muitas vezes nós temos a compreensão de que Code Smell é aquilo que a gente para, olha para o código e fica naquela de tipo, pô, esse código não tá legal, tá meio esquisito, tá meio estranho. E aí a pessoa chega e pergunta do lado, tá, mas o que tá estranho? Daí você continua, não tá legal, tá estranho. E, sabe, a gente falta a definição. É onde entra a parte do Code Smell mesmo. E como tem definições, ele tem 22 definições diferentes. Para quem pelo menos viu essa lista ou não viu, bom, apresento para vocês a lista. São 22 ao total que foram definidos. O meu nome, pelo menos, favorito, ele tem vários nomes bizarros, mas esse nome aqui, de Shotgun Surgery, para mim, tipo, é o nome mais bonito de todos os nomes que tem. Ele tem um monte de nome bizarro nisso daí. E, enfim, elas foram definidas para esse cenário. Bom, para que eu possa mostrar um pouco mais delas, eu listei 3 bons exemplos que são muito comuns da gente poder encontrar e ver mais ou menos qual é a aplicação que eles têm exatamente dentro da nossa base de código. O primeiro dele, métodos longos. Isso daí às vezes é muito comum a gente ver aquele arquivo de 1.500 linhas, 1.200 linhas, 2.000 linhas. Alguém aqui tem mais? Procedure de 15.000 linhas, é uma coisa maravilhosa. Exato. Quando exatamente você bate o olho, você vê que aquele método está ferindo aquela regra padrão de 20 linhas no máximo, 10 linhas no máximo, qualquer coisa que você definiu como uma regra comum dentro do seu código. Esse é um exemplo real. Alguém engasgou. Esse realmente é um exemplo real de um método submit, que ele faz alguma coisa sobre o botão. E, tipo, se a gente bater o olho rápido aqui, esse daqui é um dos mais fáceis, mais evidentes da gente poder identificar. Batendo o olho, você já vê que, tipo, tem várias coisas aqui dentro. Uma das coisas que mais são feitas, no caso da gente identificar um cenário desse, de métodos muito longos, é de você usar o método de refatoração de extract. Ou seja, você começa a tirar aquelas responsabilidades, aproximando para o single responsibility principle. Então, se a gente fosse enumerar aqui, a gente tem desde model carregando, informação de order, informação de customer, desconto, resposta de formato de JSON, uns comentários muito bacanas ali em cima só para poder ilustrar o negócio, pegar tipos de documentos, enfim. É grande. Dá uma dor de cabeça mexendo nisso daqui. Então, isso daqui já é uma das coisas bem evidentes que a gente consegue ver de um dos tipos de smell. A gente bate o olho e sabe exatamente porque ele se encaixa nesse perfil. Um segundo
que se chama Middleman, ou Homem do Meio. Essa imagem aqui, ela ilustra exatamente quando não ocorre o middleman. Imagina que o middleman é esse tiozão muito louco aqui, que está aqui no meio. Imagina como se fosse exatamente ele trazendo a mão das duas pessoas para se cumprimentar. Não há necessidade. As duas pessoas podem interagir numa comunicação social. Ou seja, o middleman é quando você tem literalmente um agente no meio do teu código, cuja única responsabilidade é transferir ou delegar algo de X para Y. Ele, tipo, fica igual aquela brincadeira, tipo, antiga de criança, de passanel, de ficar fazendo essas coisas, e, tipo, não tem por que existir. Acaba se tornando muito mais burocrático. Um exemplo simples, isso daqui, também, em PHP. Imagina que a gente tem essa classe user. Beleza, né? Ela tem esse private phone, provavelmente indica que é o telefone do cara, e tem 4 métodos. Obter telefone, o DDI, DDD e o próprio número. Beleza, né? Legal. O único método realmente que pode estar cumprindo um papel bacana nesse cenário de valor é esse getPhone primeiro. Os outros métodos, eles só estão agindo como man in the middle, ou seja, é só o cara que tipo está no meio da situação repassando a informação. Se eu tenho acesso ao objeto, primeiramente aqui, eu não preciso ter acesso desses outros 3 caras. Então, quando você identifica uma situação de middleman, uma das coisas mais comuns que você pode fazer é simplesmente dropar esses 3 métodos. Você não precisa desse código. E o middleman ele serve justamente para identificar esse ponto. Muitas vezes você vai apagar classes inteiras, arquivos inteiros, porque eles não têm mais propósito no teu código. Eles só estão lá ocupando o deploy. E terceiro, aglomerado de dados. O nome em inglês é data clump, e toda vez que eu vejo esse nome em inglês eu fico pensando em corcunda, eu não sei porquê, mas sei lá. O aglomerado de dados, ele começa a identificar no seu código padrões onde o mesmo grupo de informações é encaminhado e repassado entre vários cenários, às vezes dentro do mesmo objeto, ou às vezes dentro ou fora de outros. Esse é um exemplo em Rails. Então, a gente tem uma classe ali que foi feita ali com Ruby mesmo, que a gente tem uma classe de Post Repository, que ela trabalha com 3 métodos. Ela trabalha com rascunho, ela trabalha com a publicação e ela trabalha com a atualização daquele cara. E pode ter uns exemplos de código ali dentro. Aí, beleza. Notem o seguinte detalhe desse cara. Simples, né? Primeiro, acho que escrever um teste desse cara é fácil. Tem 3 métodos, ok, beleza, não é muito complicado. Mas percebam que, para os 3 métodos, nós temos exatamente os 3 argumentos sendo passados o tempo todo. Geralmente, quando você tem uma situação de aglomerado de dados, faz mais sentido, é recomendado que você delegue essas informações para um objeto, onde a transferência de informação se torna mais fácil, mais fluida. E você pode também trabalhar com interfaces ou com algumas outras coisas. Ou, se você preferir uma abordagem um pouco mais, sei lá, mais prática, passa por uma estrutura de dados comum, da nativa da linguagem. Pode ser um array, pode ser um objeto JSON, pode ser qualquer coisa do tipo. Então, esse código, após ser identificado desse jeito, ele pode ser mudado dessa outra forma. No caso aqui, o exemplo, ele muda para uma classe que recebe no construtor os 3 argumentos. E ela agora, de fato, é passada. Ou seja, a gente não precisa toda vez, na assinatura dos métodos, delegar sempre os mesmos 3 valores. Conclusão. Eu parei para dar uma lida bastante a respeito de toda essa questão de codesmells e tal. Para colocar de uma forma muito simples, eu poderia listar uma cacetada de coisas assim, mas para mim, a diferença que fez para mim como desenvolvedor de software é que aprendendo codesmells se tornou mais fácil para mim identificar, sair daquele cenário onde eu encontrava uma coisa na qual eu não concordava muito bem com o conteúdo dela e eu passava a explicar de forma clara para as outras pessoas, colegas ou até em entrevista ou qualquer outro tipo de conceito, eu poder explicar aquele problema de uma forma tangível, numa linguagem comum, para todo mundo poder entender. Deixa de ser achismo. Como referências, também tem várias referências, mas baseando principalmente nesses nos conceitos de tudo que eu coloquei aqui, eu coloquei essas 2 referências. Essa daqui é a apresentação que eu falei da SandMats. Foi feita na RailsConf em 2014, se eu não me engano. O ano está escrito ali, mas é muito bacana. Sério, é do caralho essa palestra. Ela tipo, explica muito bem todos os 5 grupos e todos os 22. E também, uma coisa que é muito bacana, que é muito foda também da parte do codesmells. Imagina que a gente, por exemplo, aprenda muito bem os codesmells. Beleza, legal. Aí todo mundo pega aquele livro do Martin Fowler, aprende as refatorações. Beleza, legal, joia.
Esse link aqui, para quem não chegou a ver ele ainda, ele literalmente é um PDF que fizeram, onde ele lista uma tabela, onde a coluna da esquerda são os smells e a coluna da direita são os tipos de refatoração do livro do Martin Fowler. Então é só você seguir como referência. Quando você identifica um problema, ele já aponta exatamente quais são os tipos mais adequados de refatoração. E isso faz muita diferença quando a gente precisa melhorar uma base de código, porque já dá um caminho para a gente. Se a gente já conhece os problemas, sabe identificar, sabe apontar exatamente quais são os tipos de abordagem para corrigir. E sem precisar conhecer a base de código inteira. E, bom, é isso. Muito obrigado.